Olá, vamos rapidinho aqui na sequência do nosso Farol Nacional. Muito obrigado a você que nos acompanha. Estou batendo um papo aqui com o Guido Orlando Júnior e com a Sandra Garcia, falando sobre a geração Note. Nossa, tivemos um papo muito gostoso, hein? Muito gostoso, falando sobre educação, falando sobre jornalismo, tecnologia. Mas agora, fundamentalmente, antes de mais nada, minhas saudações. Bem-vindos aqui ao nosso Farol Nacional. Muito obrigada. Obrigado, Roberto. Obrigado. Deixa eu começar com a Sandra novamente, porque ela estava traduzindo o que seria uma geração Note, né? E identifica as pessoas que não querem. Aí vai ser um podcast interminável, nós vamos ter que fazer outra gravação. Porque é assim, eu vejo páginas de 60 a mais, né? E quando você vê aí o algoritmo vai jogando para você diversas informações. Então, como surgiu essa ideia? Vamos começar. Como surgiu a ideia da criação desse podcast? Bom, isso a gente vem acompanhando já há algum tempo. Você pode botar coisa de um ano atrás, né? Quando a gente ouviu a primeira vez falar em Note, a gente foi atrás saber o que era e a gente viu que era exatamente isso que a Sandra explicou, né? Que é viver a maturidade de uma maneira completamente diferente do que vinha sendo até antes da pandemia. Vamos botar uma linha de corte aí, né? Hoje, os 60 a mais, 50 a mais, ele não quer mais vestir pijama depois de ficar aposentado. Aliás, a palavra aposentado, ela é bastante eu diria até que agressiva, né? Porque vem de aposento, ou seja, de uma coisa que não é mais útil, de uma coisa que não funciona mais, de uma coisa que pode ficar no canto tranquilamente, sem incomodar ninguém. E os 50 a mais, 60 a mais, hoje não querem mais vestir pijama depois que param de trabalhar, né? A gente tem vários exemplos de conhecidos que não trabalham mais, mas continuam trabalhando. Não só por causa do dinheiro. O dinheiro é importante? Claro que é importante, não tem como não ser importante. Mas para a realização de vida mesmo, né? E aí a gente tem dois exemplos aqui dentro de casa, eu e a Sandra. A primeira vez que eu fiz podcast faz 20 anos, eu tinha 50 anos, que eu coloquei no ar aqui no Brasil. Uhum. Né? A Sandra começou a trabalhar forte com tradução de uma grande empresa em que ela trabalhou durante 10 anos depois dos 50 anos. Né? Então a gente falou, puxa, esse parece que é um mercado bom. Aí eu fui atrás para ver o que era esse mercado. Aí me caiu o queixo quando eu vi uma estatística do IBGE dizendo que em 2022, aqui no Brasil, esse mercado de 50 a mais movimentou 2 trilhões de reais. E que a previsão para 2028 é movimentar 3,8 trilhões de reais. Aí eu até brinco dizendo o seguinte, bom, aí não importa de onde eles gastaram esse dinheiro. Ou gastou o dinheiro para fralda para uso próprio ou para os netos, né? Vai ter um lado, entendeu? É muito dinheiro. Sim. E eu acho que você não tem muita faixa etária, por exemplo, que movimenta tanto dinheiro assim no Brasil hoje, né? E depois a gente se aprofundou mais ainda e fizemos um podcast já com uma pessoa que ela é de pesquisa e desenvolvimento, cinquentona também, a Kátia Vasconcelos, que ela passou vários números junto com a Maturi e com a empresa que ela trabalha, em que ela diz basicamente o seguinte, hoje os 50 a mais tem mais gente do que jovem. A pirâmide
está invertendo. A pirâmide, na verdade, está uma coluna. Sim. Né? Aí, diante disso, eu falei, bom, vamos criar, então, um podcast, né? Porque a gente tem estúdio aqui em São Paulo, o estúdio é próprio, né? Que a gente usa ele para locação e tudo mais. Já tem o meu próprio podcast, que é o Vida Moderna. A gente tem uma mídia chamada Portal Vida Moderna, que lá tem o meu podcast também, né? E aí botamos no ar em um mês. O projeto, para ser escrito, demorou um ano, para botar no ar demorou um mês. Então, esse é um mercado muito interessante, está se falando pouco desse mercado, e o nosso objetivo é ajudar as pessoas que buscam mais autonomia depois de 50, 60 anos. Né? Quer dizer, a gente não é mais uma geração que não tem muito o que fazer. Tem muito o que fazer. Pega você, né? Sandra, o que você ia então falar? Então é isso, quer dizer, surgiu de uma necessidade do mercado de ser interessante, de ser bastante atraente, né? Porque você tem público para isso. Uma pesquisa, um dado que a pesquisa da Kátia nos mostrou, e que a gente já estava vendo, mas que a pesquisa da Kátia veio reforçar, é que até 2030, e quando a gente ouvir falar 2030, parece que é longe, né? Não, 2030 é daqui a 4 anos. No Brasil, tá? Isso está acontecendo mundialmente, mas como a pesquisa foca Brasil, no Brasil, nós vamos ter mais 50 a mais do que jovens e crianças. Olha que dado interessante. E por que a gente também quis dar uma olhada melhor, mostrar quem é esse mercado note, esse mercado dos 50 a mais? Porque, Roberto, você vê uma propaganda, por exemplo. Eu não quero, ninguém quer, uma mulher hoje, 50 a mais, ela não quer olhar na internet, a gente estava falando sobre as redes sociais, eu não quero ver uma menina de 20 anos me mostrando como eu tenho que me maquiar. Não, eu quero ver uma mulher, uma maquiadora de 50 mais, me mostrando como eu tenho que me maquiar. Porque uma menina de 20 é fácil. Eu quero ver uma de 50. Então, eu quero ver anúncios, propagandas e uma mídia voltada para esse público, que dá tanto, recebe tão pouco por parte das redes sociais, eu acredito. Eu não quero saber só de receita, como eu cozinho, como eu conservo meus alimentos, só o que eu devo comer de saudável. Eu já sei o que eu devo comer de saudável, ótimo aprender, tem muita novidade aí pelo caminho, tal, mas eu também quero mostrar que a gente pode fazer outras coisas, né? A gente pode mexer com inteligência artificial, por exemplo, como a gente mexe. Sim. E é incrível, as pessoas ainda não acreditam. No começo do ano, no fim do ano passado, eu dei uma palestra sobre inteligência artificial. E quando eu fui para dar palestra, teve gente que falou, no auditório, que falou: nossa, eu fiquei impressionada de ver como você deu uma palestra sobre inteligência artificial. Como se fosse assim, se eu tivesse 30 anos a menos, a pessoa não ficaria impressionada. Só que como eu tenho 30 a mais, ela falou: como? Como é possível você saber? Então, nem as pessoas não estão acreditando que a gente continua, né, Roberto? Você pode falar de N assuntos muito bem, entendeu? Você pode falar, como você falou que você gosta bastante de história, você já contou pra gente, quanta coisa que você pode falar, entendeu? Quanta coisa interessante, quanta coisa sobre sua vida e quanta coisa ainda você tem para dar e que as pessoas não veem. Então é isso que a gente quer mostrar, quem é esse público. Sim. E isso, Roberto, depende de classe social. Então Note é só o cara que ganha muito bem? Não, Note é todo mundo tem 50 a mais, 50, 60, 70. Não, isso depende de classe social, independente de sexo, de ser homem ou mulher, não tem nada a ver. É a idade, né? A gente crescendo
E a gente quer ser visto, né? Não importa se eu ganhe meio salário mínimo, 20, 30, 40. Não quero saber. Eu quero que a gente tenha voz. É isso que a gente quer, entendeu? Quer mostrar que a gente está ativo. Sim, sim. E tem mais uma coisa nessa pesquisa, que é o seguinte, interessante, que a Kátia fala para você fazer o teste do pescoço. O que é o teste do pescoço? Você olhar em volta, quando você está andando na rua. Ela falou assim, repara como nos meios públicos de transporte tem muito mais gente madura do que jovem. Repara no condomínio do teu prédio, as pessoas que trabalham nele são mais velhas do que jovens. Sim. Você pega em vários setores, você está vendo pessoas mais velhas do que jovens trabalhando. Isso eu achei muito interessante. Eu gosto muito de acompanhar o trabalho de uma antropóloga que chama Miriam Goldenberg. Ela é colunista da Folha de São Paulo. Você já deve ter lido algum artigo dela, né? Mas às vezes ela faz alguns artigos assim que são bastante depressivos, né? Porque ela estuda até hoje, né, a velhice. E ela tem muitos amigos, como ela diz, de 90, 95, até centenários, né? Mas ela sempre aborda um assunto, aliás, ela que começou com essa questão da invisibilidade. E eu vou fazer uma pergunta capciosa para vocês agora, eu gostaria de ouvi-los. Quem impõe a visibilidade para as pessoas mais maduras? É o próprio membro da terceira idade? É a família? É o mercado de trabalho ou é a sociedade de um modo geral? Aí você tem várias questões, né? Sim. O mercado de trabalho é sem dúvida, quem impõe isso, porque outro dado que me deixou extremamente abalado nessa pesquisa foi que as empresas acham que uma pessoa de 40 anos já está velha, né? Eu achei isso um absurdo, mas é um dado da pesquisa, não tem como contestar isso, né? Então, o mercado de trabalho é um, culturalmente é outro, e esse é o mais difícil de você quebrar, que é a parte cultural, né? Por quê? Você vai lembrar, Roberto, quando a gente tinha 20 anos, uma pessoa de 40, 50 não era o que é hoje, né? De jeito nenhum. Era uma pessoa que já estava mais para lá do que para cá, né? Então, a própria sociedade ainda tem essa ideia. Você chegou nos 50, você chegou nos 60, nos 70, você já está dando adeus. Você não tem mais o que fazer na vida, né? E não é por aí. Não é por aí. Quer dizer, tem que quebrar. Uma hora tem que começar, tem que quebrar isso. E você tem várias ações hoje no mercado, né? Você tem a Maturi, você tem o B-Story, você tem alguns sites que falam sobre isso, e a gente entrou nesse rol também para tentar mudar isso na sociedade, né? Agora, é um projeto que ele é lento, ele não vai revolucionar nada de uma hora para outra, né? São várias questões. Semana passada teve a convocação da seleção brasileira e foi um espetáculo, sim, né? Foi no fim da tarde e tal. E eu frequento praticamente, eu falo de Limeira, mas eu frequento mais uma cidade que eu adoro, que chama Serra Negra, Serra Negra, no Circuito das Águas e tal. Eu tenho uma propriedade lá e vira e mexe eu vou com a minha mulher para lá. E aí nós fomos segunda-feira, ela tinha os afazeres dela à tarde, né, passear para cá, para lá e tal. Eu também tinha os meus e chegou 5 horas da tarde, eu falei, bom, cumpri todos os meus compromissos. E foi muito engraçado que eu não, assim, eu sempre arrumo alguma ocupação, né? Seja ler, seja tal. E deu 5 horas, eu falei, nossa, eu não tenho absolutamente mais nada para fazer. Telefonei para minha mulher e falei, e aí, como é que você tá? Me deixa mais um pouco aqui no centro, eu tô falando com as minhas amigas, estou vendo as lojas, estou vendo isso, estou vendo aquilo. Ô Guido, aí foi uma sensação assim, eu falei, caramba, eu tenho 1 hora para não fazer nada.
E aí eu comecei a refletir, né, o quanto que a gente fez a vida inteira e o quanto que a gente faz até hoje, né? Aí eu falei para mim mesmo, cara, quer saber? Eu vou esperar a convocação do Neymar. eu passei 1 hora ouvindo rádio, que eu adoro, né? O YouTube, etc e tal. Então a gente também tem que se permitir dar uma pausa de vez em quando. Claro, mas claro. vocês não acham que a gente mesmo que se empurra para frente? É assim, né? A gente empurra para frente, assim, no pleonasmo aqui, mas é isso aí mesmo. A gente empurra não pro buraco, a gente empurra pro alto. Exatamente. Quando você fez a pergunta, eu ia responder exatamente isso. Eu acho que talvez o principal, não o principal, mas um dos principais responsáveis por essa visão somos nós mesmos. Óbvio que as empresas aposentam a gente muito cedo e tal, mas eu acho que é hora da gente falar assim, olha, peraí, é como você falou, ai, gostoso, vamos aproveitar, bom que agora tem 1 hora, a gente também não se dá esse tempo, porque é aquilo, né, Roberto, o imediatismo criado pelas redes sociais, de novo a gente está tocando nisso, mas parece que você não pode perder tempo, mas como não pode perder tempo? Não, você ficou se abastecendo com coisas de informação, porque você ia esperar uma convocação e estava todo mundo falando, será que Neymar vai, será que Neymar não vai, tal. Então, o que acontece? A gente tem que se permitir, não, eu quero ir para frente, eu quero ir atrás, eu vou fazer um curso, eu vou buscar coisas, tem tantas coisas e não é falta por dinheiro, porque o financeiro... lado financeiro, porque existem tantos cursos gratuitos para você fazer, para se aperfeiçoar, para buscar, e tem tanto livro para ler hoje, e tem tanta coisa para absorver e que te ajuda a crescer. Então, conversa com as pessoas, mexe, né? Sandra, então, mas desculpa te interromper, mas é assim, há uma diferença enorme entre você fazer algo que te preencha, né? Tricô pode te preencher. Você vai lá, faz um tricô, preenche, né? E você pode fazer algo produtivo, algo que vai ficar na história, por exemplo, dos seus descendentes, dos seus filhos e tal. E você pode conhecer mais. O conhecimento facilita muito a nossa vida. Quanto mais a gente conhece, mais a gente tem acesso a criar soluções, né, Guido? Isso acontece também? Sim, sem dúvida. Eu uso um slogan nos meus podcasts que é o seguinte, além de excelente conteúdo, nós entregamos conhecimento. Eu acho que conhecimento é a base de qualquer coisa. Se você não tem conhecimento, você não sabe o que fazer de algum assunto, né? Se você me perguntar, por exemplo, sobre mecânica quântica, eu não vou ter ideia. Se você me perguntar sobre moda, não tem ideia como é que rola o mercado de moda, como é que funciona o mercado de moda. Não tenho conhecimento disso. Eu não sou obrigado a ter também. Eu falei para vocês que meu filho ficou quase 4 anos na Austrália. Claro que a gente sente falta, né? Mas a gente dá aquele empurrãozinho. Bom, para ser sincero, eu falava mais com ele na Austrália do que quando ele voltou para casa. Muito mais. E aí, eu gosto muito de cozinhar, hábito que o hobby que eu herdei da minha mãe, e eu tentei ensinar noções básicas de cozinha para ele. Ele nunca foi ligado. Pai, deixa para lá, depois eu vejo e tá. Bom, hoje ele cozinha quase todo dia, e um dia ele falou para mim agora recentemente, falei, olha, foi a minha salvação você ter me dado noções de cozinha, porque não só eu sobrevivi melhor lá na Austrália, como ficou muito mais barato, muito mais econômico, né? Então, ou seja, passar ensinamento, passar conhecimento. Às vezes existe uma resistência, né, dessas pessoas que não nos dão muito ouvido num primeiro momento. Mas eu fico muito feliz quando algo nasce de alguma instrução ou sugestão que a gente possa dar, né? Sim. E você pega, por exemplo, hoje o conhecimento ele está de graça 24 horas por dia na internet. Exato. A gente desceu o pau na internet aqui até agora vamos falar bem da internet. Falar um pouquinho. Acabou com o jornalismo impresso. Pois é. Antigamente, você não tinha a facilidade de conhecimento que você tem hoje.
Para você pesquisar alguma coisa, você tinha que ir para a biblioteca, ficar horas lá dentro procurando um livro, não é esse o livro, troca o livro, não sei o quê. Demorava dias para você fazer algum trabalho, né? Hoje em dia você tem qualquer tipo de conhecimento na internet e coisas muito boas. Claro. Isso. E não é inteligência artificial, não. Não. É livro mesmo, acesso a livros, né? Audiolivros, né? Para quem quer, você tem dispositivos onde você pode ler um livro, aumenta a letra, né? Para quem não quer. Exatamente. Não quer ler no papel. Uma beleza, aumenta a letra, você não precisa ler no papel. O problema é assim, você tem que ter vontade, e isso, Roberto, eu acho que não é só nos mais novos, mas nos mais velhos, sabe? Tenha vontade de seguir adiante, sabe? Se interesse, tenha vontade de se interessar, sabe? Queira crescer, não queira ficar parado, sabe? Como você, tem uma hora para não fazer nada, tá? Você podia deitar, dormir. Isso, não. Exatamente. Não, foi lá, entrou nas redes sociais, foi lá descobrir quem tá falando mal do Neymar, deixa eu ver se eu acho que o Neymar tem que ir ou não tem que ir, entendeu? Foi lá descobrir, entendeu? E assim, aí pesquisar outros assuntos. Eu sou muito... Tudo bem, é que eu tenho essa mania como educadora de ir atrás, né? Por exemplo, se eu não entendo de alguma coisa, eu vou tentar fuçar para descobrir, claro, sabe? Claro. Eu tenho essa veia, assim. Só que isso falta, eu penso, nas pessoas, sabe? Essa curiosidade. Seja curioso, não pare no tempo, porque a acomodação te leva a estacionar, né? Então, vá para frente, seja curioso, busque coisas que você desconhece. Até hoje eles falam, né? Para você se livrar de N doenças, faz alguma coisa que você nunca fez. Então, vá buscar coisas que você... se você não gosta de esporte, vai andar, vai caminhar, vai olhar no lago, olha para cima. Se você olhar para o céu e ver vegetação ou qualquer coisa, já é extasiante, entendeu? E você já, quando você percebeu, já caminhou um monte, né? Claro. Fica olhando, senta numa cadeira, põe a cadeira para fora e olha para fora, né? Se você puder. Eu queria, olha, o papo está muito bom, mas nós temos um tempo aqui, mas eu queria desde já, eu não vou nem pedir, eu vou implorar para que a gente grave mais uma sequência aqui de podcast. O papo está muito bom. Faltou a gente falar de etarismo, faltou a gente falar, resvalamos, né, no etarismo, mas faltou a gente falar sobre muita coisa, muitas dúvidas que eu tenho, e eu gostaria que nós promovêssemos brevemente um novo bate-papo. Falei aqui com Guido Orlando Júnior, que é jornalista, e com a educadora e tradutora Sandra Garcia. Só para dar o serviço aqui no rodapézinho aqui do nosso programa, quem quiser o acesso no YouTube, pro Note. Isso é youtube.com/@somosnote. @somosnote. Isso, o Instagram é @somosnotebr. Tá. Bacana. E tem também o www.somosnote.com.br, que você cai numa página, não é um site, é uma página, né? Tá bom. E é isso, quer dizer, entra lá, escreve, você pode se inscrever no canal para receber tudo. Claro. O padrãozão da internet. Bacana. Fiquei muito feliz em conhecê-los, viu? Um casal maravilhoso. Totalmente. Espero... Na próxima vez, talvez eu traga minha esposa pra gente bater um papo junto, que ela é jornalista também. Ela é muito curiosa, vai ser muito bacana. Ai, que gostoso. Pode ser legal. Traz sim, vai ser um prazer. Qual é que é a área dela? De jornalismo, ela gosta de moda. Ela é especializada em moda e tal, faz sempre postagens. Mas bacana. Gente, até uma próxima oportunidade. Não se esqueça que eu implorei aqui, hein? Vamos bater um papo de novo. Quando quiser, manda um WhatsApp pra mim. Aí vamos fazer um podcast de duplas. Tá bom, bacana. Somos Note, então. Muitíssimo obrigado. Somos Note. Obrigado, tchau. É isso aí. E assim colocamos um ponto final nesse agradável programa de hoje e a gente volta na semana que vem. Até lá.